Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique, e esse é o nosso especial de Halloween. Onde diariamente vocês vão conhecer fãs e produtores de conteúdo relacionados ao terror, comentando sobre subgêneros e temas, dando diversas dicas para você conferir. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações de hoje. Oi, pessoal, eu sou a Vicky, mais conhecida na internet como Naive. Eu produzo alguns conteúdos de horror e terror no Instagram e às vezes eu falo algumas abobrinhas pelo Twitter, e algumas delas são sobre horror também. Desde o final de 2019 eu me meti a estudar horror e terror de forma acadêmica e o meu TCC envolve o uso de figuras infantis na obra do Stephen King. Mais especificamente, a minha análise é sobre o Danny Torrance, tanto no livro quanto no filme de O Iluminado. Então vocês já conseguem ter uma ideia do quanto eu gosto de crianças macabras. Para mim, o mais interessante da gente analisar como as crianças aparecem dentro de produções de terror, e talvez nesse momento dê uma escapadinha do tema principal, já que eu vou falar o porquê que geralmente essas crianças são usadas, mas é perceber como a ludicidade que existe na vivência infantil influencia elas a serem o elo que unem o mundo real e o mundo sobrenatural. Então não é à toa que na maioria das produções a gente veja que as assombrações começam como amigos imaginários das crianças e depois toda a desgraça se alastra pro restante da família, que geralmente são pessoas mais adultas e que já não têm mais tanta proximidade como faz de conta. Um ótimo exemplo de como isso acontece é a Regan usando o tabuleiro Ouija dentro de O Exorcista. Mas quando a gente começa a realmente perceber e analisar um pouco mais crianças macabras mesmo, geralmente a gente não vai falar só dessas crianças que são o elo, mas existem também as crianças que representam a própria manifestação do sobrenatural ou da violência dentro das narrativas, coisa que a gente consegue perceber bastante no clássico, que é A Profecia, que tem o personagem Damien, que é uma criança por volta de uns 6 anos, que é ninguém mais ninguém menos do que o anticristo. É possível dizer que a gente pode separar as crianças macabras em 2 tipos muito básicos. O primeiro tipo é justamente essa criança que tem muito mais proximidade e naturalidade com eventos sobrenaturais, como é o caso das crianças que a gente encontra em Horror em Amityville, Invocação do Mal, Sono da Morte, O Sexto Sentido, em O Próprio Iluminado ou em filmes também que têm origem asiática como O Grito, Dark Water e vários outros títulos que a gente já conhece há muito tempo. O outro tipo de criança macabra são as que nós encontramos muito mais ligadas à violência, ao que a gente pode entender às vezes como mal inato. Geralmente essas crianças a gente encontra em filmes que não são exatamente de terror ou horror, mas que flertam bastante com o terror psicológico. Geralmente elas estão inseridas muito mais dentro de suspense ou de um drama um pouco mais sombrio, como é o caso do que acontece em Precisamos Falar sobre o Kevin, que é um drama muito mais pesado e que brinca bastante com a questão do terror psicológico em alguns momentos. Mas também a gente tem uma criança bizarra chamada Ted, que é a protagonista de um filme mais underground, chamado The Boy, de 2015, dirigido pelo Craig McNeil, que é uma criança bizarríssima e que tem muitos requintes de violência e de crueldade dentro daquela história. Mas também a gente consegue encontrar essas crianças em alguns títulos um pouco mais clássicos, como A Colheita Maldita, que também já entra um pouquinho mais dentro do universo do Stephen King. E claro que existem algumas crianças que ficam nesse meio termo entre o sobrenatural e a violência inata. Um dos meus exemplos preferidos, e continuando falando um pouco do trabalho de Stephen King, é o Gage Creed, que é a criança macabra que tem na adaptação original de Pet Sematary, do ano de 1989. E agora no remake, a criança macabra foi substituída pela irmã dele, que é a Ellie. E é um tipo de criança que é muito interessante, que a gente vê realmente essa questão do flerte com o sobrenatural e como o sobrenatural muitas vezes influencia a própria criança a se tornar uma criança violenta. Outro exemplo que eu adoro, que é um filme que eu gosto muito, é o Boa Noite Mamãe, uma produção austríaca de 2014, e os gêmeos que tem nessa história são muito macabros, muito mais macabros do que a própria mãe macabra deles. Mas ainda assim, mesmo tendo citado esse monte de título, eu arrisco dizer que a minha criança macabra preferida não está nas telas ainda, mas está sim nas páginas de fábrica
de Vespas, que é o título de um livro que foi trazido para o Brasil pela Dark Side e conta a história do Frank Kaldane, que é simplesmente a criança mais bizarra que eu já conheci em toda a ficção e que foi a criança que me fez decidir estudar crianças bizarras. Essa é uma história que eu acredito que o maior número de pessoas deveria conhecer, que trata de assuntos muito pesados e de uma forma muito crua e de uma forma muito realista, e é justamente isso que muitas vezes faz com que as pessoas não gostem do livro, porque ele acaba sendo em alguns momentos pesado demais, cru demais, mas ainda assim é uma história que eu panfleto sempre que possível, porque eu acho importante a gente sair dessa zona de conforto de crianças fofinhas e amorosas e que muitas vezes estão ali fazendo mal só por conta de alguma influência sobrenatural. Às vezes as crianças são muito más mesmo, e é necessário que a gente entenda que em alguns momentos isso vai ser inevitável. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio super introdutório ao mundo das crianças macabras, e se em algum momento vocês quiserem bater um papo um pouquinho mais profundo sobre esse tema, é só me encontrar pelas redes sociais. A gente se encontra aí pelo mundo do terror. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.